Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Segunda-feira, iniciando firme e forte aqui na Vocação Jurídica. É um enorme prazer estar aqui novamente. Ontem eu já havia anunciado, né, sobre a live de hoje. Eu tive uma ideia, na verdade foi mais uma vez um advogado muito querido, que faz parte do meu grupo do WhatsApp, que é voltado para os advogados iniciantes, e ele me sugeriu um tema para a live de hoje, que seria a questão da inquirição das testemunhas, né? Uma das principais dúvidas dos advogados enfrentadas atualmente. Bom dia, doutora Terzian. Tem mais uma pessoa aqui. Bom dia, doutor Eduardo. Seja muito bem-vindo, todos dois. É um prazer tê-los aqui. Então, uma das principais dúvidas enfrentadas pelos criminalistas diz respeito justamente à atuação nas audiências de instrução e julgamento, na forma da inquirição das testemunhas. Hoje eu vou fazer uma live diferente, porque eu vou colocar para vocês um caso em concreto. Bom dia, doutor Samuel, seja muito bem-vindo. E eu não vou falar muito com vocês, tá? Eu vou expor toda a estratégia, o caso, depois a gente continua conversando, ok? Para ficar mais fácil. Então, deixa eu pegar aqui o meu roteirinho. Por quê? Eu já fiz muitas lives mesmo sobre o Tribunal do Júri. Já falei também sobre as formas de inquirição de testemunhas, mas hoje eu quero fazer diferente. Como eu disse, um colega, né, um advogado iniciante lá do grupo do WhatsApp, voltado justamente para tirar dúvidas sobre o exercício da advocacia criminal, esse colega, ele fez esse pedido: doutora, a senhora poderia fazer uma live sobre inquirição de testemunhas. Como eu já tinha falado, né, teoricamente sobre esse tema, eu resolvi fazer algo mais prático. Então, o que eu quero colocar aqui de forma muito prática para vocês? Eu quero que vocês entendam dois momentos que são cruciais quando vocês estão se preparando para a audiência de instrução e julgamento e estão verificando as testemunhas que irão inquirir. No primeiro momento, você tem que ter em mente muito claramente o quê? Quem você vai inquirir? Será que aquelas testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público devem ser inquiridas por você? Essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Se você vai ou não fazer perguntas para essas testemunhas. E num segundo momento, você decidindo que irá perguntar a essas testemunhas, quais os tipos de pergunta? Que perguntas você fará diretamente para elas, entendeu? E aí a gente vai o quê? Estudar um caso prático envolvendo Tribunal do Júri. Deixa eu só voltar aqui para ver se entrou mais alguém na sala. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigada aqui pelo carinho. Vamos continuar, então, com o caso em concreto, tá? Eu vou passar para vocês um caso que já aconteceu, que eu já atuei. A gente vai entender a denúncia, vai entender quem eram as testemunhas de acusação e vocês vão entender o raciocínio que eu desenvolvi para inquirir ou não uma testemunha. Vamos lá. O meu cliente, na época, assim como duas outras pessoas, havia sido denunciado pela prática de um homicídio qualificado, em face de uma vítima X, né? O meu cliente, ele morava, na época dos fatos, numa cidade do interior, e ele era temido na localidade, né? Havia muitos boatos de que ele participava de um grupo de extermínio, de que ele andava armado com outros, ele não era policial, mas que ele andava armado com policiais, e que esse grupo havia sido criado para o quê? Para efetuar, matar pessoas que tivessem algum vínculo com a criminalidade, né? Seria um grupo realmente de extermínio. Esse era o boato, não tinha nada concreto. Bom, mas nesse caso aqui que eu estou passando para vocês, o que foi dito? A vítima, ela estava num carro, dentro do seu carro, numa rua, à noite, e ela estava ouvindo música. E aí, segundo o Ministério Público, chegaram duas pessoas
e efetuaram disparos de arma de fogo contra essa vítima, que se encontrava no interior do veículo. Bom, havia uma terceira pessoa, que é o terceiro denunciado, e ele estava em outro veículo. Esses atiradores teriam chegado nesse veículo conduzido por essa terceira pessoa. Então, eles chegaram no veículo, saíram do veículo, foram até a vítima, que estava no seu carro ouvindo música, atiraram contra ela e depois fugiram nesse veículo. Então, 3 denunciados, ok? Bom, o que interessa aqui para a gente, é lógico que eu não vou entrar em detalhes do caso que eu acompanhei, porque nem teria tempo para isso, mas o que interessa aqui é que esse crime foi consumado à noite, numa rua que não era muito movimentada e com pouquíssima iluminação. Você constata isso através do laudo do exame do local. Então, é muito importante no crime de homicídio que você verifique, né, todas essas provas, as perícias realizadas. E isso para poder se preparar para a inquirição de testemunhas. Os elementos probatórios dos autos são muito importantes. Então, você verifica que, de fato, ao tempo do crime, estava escuro, estava chovendo, a rua era pouco iluminada. E você verifica também que no rol das testemunhas arroladas pelo MP, há 3 testemunhas. 2 testemunhas disseram na delegacia que não estavam presentes no dia dos fatos. Então, elas não presenciaram o crime. Elas não viram nada. Mas por que elas foram arroladas como testemunhas pelo MP? Porque elas disseram que ouviram rumores de que o seu cliente havia matado essa vítima. Ele seria o maior interessado. Então, essas testemunhas ouviram através de uma terceira pessoa, que não se sabe quem é, elas não identificaram em nenhum momento, mas que essa terceira pessoa teria dito que realmente o seu cliente foi um dos atiradores. Ok, então 2 testemunhas não viram nada, mas disseram desse boato. E a terceira testemunha, ela declarou o quê? Que ela estava saindo da boate ao tempo dos fatos, uma boate que se localizava, uma casa noturna, enfim, localizada nessa rua onde aconteceu o crime, e que quando ela estava saindo dessa boate sozinha, ela viu 2 elementos deixando um carro, indo na direção da vítima e efetuando disparos de arma de fogo contra ela. Depois eles fugiram. Vocês estão me ouvindo? Depois eles fugiram, voltaram para o carro e foram embora. Bom, então essa terceira testemunha de viso, que é a testemunha que seria a testemunha ocular que viu os fatos, na delegacia, na primeira vez que ela esteve na delegacia, ela disse que os acusados estavam usando toucas ninja e vestiam uma camisa de manga curta. Então, ela podia ver a cor, né, das pessoas, a raça das pessoas. Então, ela pôde identificar que uma era branca, da raça branca, e a outra era negra. Enfim. Ok. E depois, ela retornou na delegacia e, no segundo depoimento, o que ela disse? Ela disse que, além de ter visto, né, os atiradores que estavam usando a touca ninja, ela podia confirmar que esses atiradores, um deles, era o seu cliente. E por quê? Porque depois do fato ela ouviu vários rumores de que o seu cliente tinha vontade realmente de matar a vítima, porque essa vítima era traficante de drogas, porque a vítima também era um agressor da mulher, vivia agredindo fisicamente, e o seu cliente, em tese, participaria de um grupo de extermínio que tinha como objetivo o combate à criminalidade. Então, esses foram os 2 depoimentos prestados na delegacia por essa testemunha ocular, testemunha de viso. E essa testemunha ainda disse que estava deixando a boate, a casa noturna, quando ela viu esses fatos. E estava sozinha, mas que nunca viu o seu cliente cometendo qualquer crime contra qualquer pessoa, só nesse dia, e também não sabia, não viu a vítima brigando com o seu cliente, nunca viu uma discussão entre eles, nada nesse sentido.
Então vamos lá, vamos analisar esse cenário. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo me ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque houve aqui um problema no meu microfone. Depois responde aqui, por favor, para eu poder continuar. Tá? Bom dia, doutora Valéria. Muito obrigada pelo carinho. Vamos lá. Vamos analisar o cenário. A gente está falando aqui de uma noite chuvosa, de uma rua mal iluminada. O local aonde essa testemunha se encontrava, né, essa testemunha ocular, era um local distante do carro. Embora fosse na mesma rua, estava distante do carro aonde a vítima se encontrava. E tudo isso você percebe através do quê? Do laudo do exame do local. Então, olha a importância do exame da perícia para você, inclusive, formular perguntas para as testemunhas de acusação. Isso tudo você percebeu. Então, a gente tem nessa denúncia dois tipos de testemunha. As primeiras testemunhas arroladas pelo MP são testemunhas que não viram nada, né? Na verdade, elas não estavam no local dos fatos, então elas não viram absolutamente nada. Tudo o que elas sabem foram boatos. Elas dizem que uma terceira pessoa teria dito que o seu cliente foi o autor do homicídio, mas elas também não identificam essa pessoa. E a segunda categoria de testemunhas que nós temos aqui são as testemunhas que estavam próximas ao local, a testemunha que estava próxima ao local do crime e que teria visto os fatos. Então vamos lá. É muito importante frisar, em primeiro lugar, que vocês devem ter muito cuidado na hora de pensar em inquirir uma testemunha de acusação. É muito importante saber exatamente o que perguntar. Porque se você perguntar algo que é errado, que não foi orquestrado, né, que não foi pensado com calma, pode ser o quê? Um desastre para a sua defesa. Por quê? Você pode, através de uma pergunta, fazer com que aquela testemunha, se ela tem alguma inimizade ou se ela quer prejudicar o seu cliente, geralmente testemunha de acusação tem algo contra o seu cliente. Então, às vezes, você fazendo uma pergunta mal formulada, você pode suscitar que ela entre em detalhes sobre fatos envolvendo o seu cliente e ainda prejudicar ainda mais. Então, ao invés da sua pergunta ajudar a sua defesa, muito pelo contrário, vai prejudicar. Então, é importante saber o que perguntar a uma testemunha de acusação e, principalmente, é importante perguntar quando você tem a resposta já em mente. Então, prestem muita atenção, né? No primeiro caso, que são as testemunhas que ouviram falar que o seu cliente havia cometido o crime, essas testemunhas, eu não pensei em fazer qualquer pergunta a elas. Por quê? O boato por si só não garante, né, não traz indícios de autoria delitiva. Boato sem identificação não é prova. Né? Então, para que eu vou perguntar a essas testemunhas qualquer coisa? E mais, né, se elas não presenciaram um crime, então elas não podem dizer que foi o seu cliente o autor. Não tem como ter certeza disso. Né? Agora, o problema é que se eu fizer uma pergunta para essa testemunha, né, que falou do rumor, que ouviu de terceiro que o seu cliente havia matado, o que pode acontecer? Se antes ela não identificou a pessoa que contou isso a ela, agora na audiência ela pode vir a contar. Então eu corro um risco muito grande de, além dela confirmar esse rumor, dela falar o autor dessa história. E aí, se isso for verdade, o que aconteceu? Eu acabei produzindo prova contra o meu cliente. Então eu fiquei quietinha com relação a esse primeiro grupo de testemunhas. Essas testemunhas não têm muito o que esclarecer. Para que você vai cutucá-las? Fica quieto. Apenas, se você quiser, veja os depoimentos que foram prestados por elas na delegacia e confirme a assinatura. Mostre o depoimento e diz: a senhora esteve na delegacia? Essa assinatura é da senhora?
Porque o depoimento que ela prestou na delegacia é um depoimento favorável, porque ela não sabe nada, na verdade. O que ela sabe é rumor. Então é importante confirmar que ela esteve na delegacia e de livre e espontânea vontade deu aquele depoimento. Porque vocês sabem que o depoimento da delegacia ele não é ouvido sob o contraditório. O depoimento da delegacia é só o delegado, um inspetor de polícia, a pessoa que está encarregada da investigação, e a testemunha. Então é importante confirmar que aquela testemunha declarou aquilo de livre e espontânea vontade. Ok? Agora, a coisa muda completamente. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Bom dia, doutor Douglas. Seja bem-vindo. Então, a coisa muda completamente de figura se você analisar a segunda testemunha. Aquela testemunha que é de viso, a testemunha ocular. Essa sim você vai ter que ter um cuidado e você vai acabar formulando perguntas. Como é que você pode fazer essas perguntas, né? Bom, é importante frisar que embora ela estivesse no local, ela não tem como confirmar, ainda que ela diga que sim, mas ela não tem como confirmar que era o seu cliente que atirou contra a vítima. Então, esse é o seu intuito. E como que você vai demonstrar isso, né? Através das perguntas que você vai formular e obter essa confirmação. Por quê? Porque era noite, como eu falei, porque essa testemunha estava distante do carro da vítima, porque os atiradores usavam toucas ninja, então ela não tinha como ver o rosto dos acusados. Então, como é que ela pode identificar com absoluta certeza de que realmente era o seu cliente o autor dos disparos, né? Então não há essa possibilidade. A sua tese, quando você vai inquirir essa testemunha, na primeira fase do júri, o que você quer fazer? Você quer evitar a pronúncia, você quer evitar que ele seja submetido ao tribunal do júri, ao julgamento em plenário. Então, o seu objetivo é demonstrar aqui, formulando perguntas, que não existem indícios de autoria delitiva, ou seja, de que não há indícios suficientes que o seu cliente foi o autor dos disparos, ok? E como é que você vai inquirir essa testemunha que diz que estava no local e que sabe sim, embora o seu cliente estivesse de touca ninja, ela pode afirmar que foi ele um dos autores dos disparos contra a vítima. Você vai poder tirar a credibilidade dela, aliás, você pode inquirir ela de duas formas. Fazer com que ela entre em contradição. Então, se ela deu depoimentos divergentes, você pode fazer com que ela entre em contradição. Uma hora ela falou uma coisa, outra hora falou outra. Ou você pode confirmar o conteúdo do depoimento dela. Às vezes o depoimento é bom, e aí se você confirma, a sua tese fica assegurada. E aí a gente verifica o seguinte, essa testemunha do caso do júri, ela não mudou a versão. Na verdade, dos dois depoimentos que ela prestou na delegacia e que você já estudou antes de ir para a audiência de instrução e julgamento, você verifica que ela declarou expressamente que estava saindo de uma casa noturna quando viu um carro se aproximando, eles saíram do carro, duas pessoas, foram em direção ao carro da vítima e atiraram contra ela, depois voltaram para o carro e fugiram. Né? Os dois depoimentos que essa testemunha prestou em unidade policial foi nesse sentido. A única diferença é que no segundo depoimento prestado na delegacia, essa testemunha confirmou que realmente era o seu cliente, porque ela tinha ouvido rumores, né, da localidade, que era o cliente e que ela, de acordo com as características físicas da pessoa que atirou, ela poderia afirmar que era o seu cliente. Então, qual é o seu objetivo fazendo perguntas para ela? Fazer com que coloque em dúvida essa identificação. Se você tem já em mãos o exame do local do crime, que nós já falamos, quais as perguntas que você pode formular para essa testemunha? O horário do crime, para ela confirmar que realmente é à noite, foi à noite.
onde ela estava exatamente quando ela viu, né, os fatos. Ela estava numa casa noturna, então ela vai confirmar isso em juízo. A distância aproximada dessa casa noturna com o local onde estava o carro da vítima. Você já tem isso no exame de local e você já sabe que é distante, mas você tem que obter a confirmação dela em juízo. Aí ela vai dizer a distância aproximada. Você vai perguntar a ela se aquela rua onde ela estava era uma rua iluminada ou não. Você vai também perguntar, são perguntas que você pode formular para essa testemunha, se os rostos dos atiradores, ela conseguiu reconhecer esses rostos. Ela vai dizer que não, porque eles estavam de touca ninja. E também para ela confirmar os depoimentos que ela prestou anteriormente na delegacia. Mas, se ela viu em alguma oportunidade o seu cliente praticando qualquer outro crime contra outras vítimas, pode perguntar isso. E também se ela soube de alguma inimizade entre o acusado e a vítima, entre o seu cliente e a vítima. Por que você pode fazer todas essas perguntas? Repara só, todas as perguntas que eu acabei de falar, a gente tem as respostas. Aonde estão essas respostas? Nos depoimentos prestados por essa testemunha na delegacia. E também com base no exame do local. Então, se a testemunha, por exemplo, mentir, né, se ela der uma versão diferente da que ela apontou anteriormente, você vai fazer com que ela entre em contradição. Aí você vai afastar de cara o depoimento dela, porque ela em algum momento está mentindo. Né? Então, você sabe que tipo de resposta você pode obter. Por quê? Porque todas essas perguntas, na verdade, já estão documentadas, quer no depoimento que essa testemunha prestou na delegacia, quer através do laudo do exame do local. E se ela voltar atrás com a versão, aí é mais fácil ainda, né? Você tira a credibilidade. Agora, vamos supor que essa testemunha não minta, que essa testemunha realmente confirme o que ela já declarou na delegacia e agora. E aí você vai ter a confirmação desse depoimento que mostra que realmente ela estava num local distante, que os acusados estavam com capuz, então não tinha como identificar, que era noite, que era pouco iluminado. Isso tudo vai mostrar, vai afastar uma suspeita de que o seu cliente possa ter cometido esse crime. Ou seja, apesar dela ter confirmado que saberia quem era, né, que ela confirmou que era o seu cliente realmente o responsável, ela não tem como fazer isso. Quer pelos elementos probatórios, quer pelo depoimento que ela prestou, quer pelas condições do local. Então é isso, só faça perguntas para testemunhas de acusação quando você tem as respostas. Tá? É muito importante isso. Eu, no início da minha carreira, eu já me dei muito mal com isso. Muitas vezes eu fiz perguntas para as minhas testemunhas, né, as testemunhas de acusação, e aí esperando que elas fossem responder algo, né, e na verdade elas não responderam o que eu queria e ainda entraram em detalhes porque o intuito delas era prejudicar o meu cliente. Quem está entrando agora, depois assiste a live toda, porque eu acho que essa live pode ajudar muitos advogados que têm realmente essa dificuldade quando vai pensar em se vai inquirir uma testemunha de acusação ou não, ou quais as perguntas que poderá fazer para elas, tá bom? Então, gente, hoje era isso que eu queria explicar para vocês. A live foi curta, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido o raciocínio lógico que eu costumo adotar toda vez que eu vou me preparar para uma IJ. Não faça perguntas desnecessárias ou perguntas que você não saiba o que aquela testemunha responderá. Né? Ainda que ela minta, mas que tenha um amparo probatório nos autos. Tá bom? Eu desejo para todos uma excelente semana. Muito obrigada por estarem aqui, pelo carinho de todos. Quem quiser conversar comigo pelo WhatsApp, participar do grupo formado por advogados iniciantes, eu estou à disposição. É só entrar na parte descritiva desse vídeo e pedir para ser adicionado, tá bom? Ó,
forte abraço para todos, excelente semana e, se Deus quiser, até amanhã com uma nova live. Fiquem com Deus, viu? Tchau, pessoal. Um abraço.